Olá, galerinha do quarto ano. Eu estou vivendo estar aqui hoje para mais uma aula de história, né? E vamos retomar aí o nosso capítulo 3, a ocupação das minas, tá? Vamos continuar aí debatendo, né, sobre os temas que se encontram aí em nosso livro, como que falou anteriormente aí sobre drogas do sertão, né? Aí recapitulando as especiarias, né, que traziam aí grandes riquezas para os portugueses, né, que eram encontrados aí pelos indígenas e eles exploravam e levavam aí, né, para a Europa e outros países também. Então eram transportados aí, né, como te falou anteriormente, a pimenta, né, a canela, a porcelana, enfim, né? O cacau, a guaraná, muito encontrado ali na região amazônica, né? Todas essas riquezas, né, iam para os portugueses, pois o nosso país ainda era dependente de Portugal, ainda era uma colônia. Então, dando continuidade aí a mais um tema, né, protegendo as riquezas, aí na página 240, retrata aí, né, as drogas do sertão eram encontradas principalmente na região amazônica, né, como a tia também citou anteriormente, né? E os jesuítas também seguiram o curso do rio do território Amazônia. Além dos portugueses, franceses e ingleses se interessaram também por essas riquezas. Então houve aí, né, uma proteção por conta desses interesses, né? Porque os portugueses não queriam que outras pessoas ali tivessem aí o lucro como eles estavam tendo, né? Então, essa lucratividade eles queriam somente para eles, né? Então, eles começaram ali a proteger. Então, os portugueses, né, construíram fortes ao longo do território ocupado. Olha aí como era. Tia, como assim o forte? Então, vejam só. Toda essa partezinha que se encontra aí, ó, em verde, era a área de extração das drogas do sertão, ou seja, era onde retiravam aí, né, as especiarias, né, ou seja, tudo aquilo que os portugueses tinham a lucratividade, né, as vendas. Então eles começaram ali a proteger, olha só, começaram a criar muralhas. Olha aí, vista das muralhas do Forte Orange, na ilha de Itamaracá, Pernambuco. Então, vejam, todas essas muralhas aí eram para proteger, né? Para que não tirassem ali as riquezas, né? Então, fortes, o que eram fortes? Eram construções militares. E essas construções eram feitas em praias, né? Ou áreas de fronteira, que cruzava ali, né, um estado do outro, para defender a região. Os fortes costumavam ter várias muralhas com espaço dentro deles, onde soldados armados se posicionavam para conter os invasores, ou seja, eles ficavam ali, né, por dentro dessas muralhas para proteger, né, ali as riquezas. Com isso, né, alguns fortes, olha aí, tinham até capelas dentro delas. Eles construíam de fato lá todo um suporte onde eles pudessem morar, né? Tinham também as casas deles, onde eles se abrigavam. E eles ficavam ali por muito tempo. Inclusive, como cita aí, até capelas existiam ali dentro, né, das muralhas. Então, o próximo tema aí, né, Brasil vale ouro. Vejam só, vai falar das riquezas também, continuando aí, que existem e foram explorados aí no nosso Brasil, né?
Olha aí, foi explorado pelos integrantes dos Bandeiras. Lembram dos Bandeiras que eles cruzavam o Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles iam além, quebrando ali as regras, né, para explorar mais riquezas, né? Os Bandeiras das entradas, olha aí, pelos integrantes das Bandeiras, das entradas e das missões jesuítas, né? Os Bandeiras eram aqueles que cruzavam os tratados, já as entradas não, eles iam, né, sempre com o apoio e permissão do rei de Portugal, né, e as missões também jesuítas. Então, apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente o ouro. Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro. As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais. Pouco tempo depois também foram descobertos jazidas de diamantes. Vejam só. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia e de Portugal se mudaram para a região das Minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro, né? Ou seja, aí para gerava ainda mais, né, renda, né, mais dinheiro, mais lucratividade. Então, jazidas chamam lugares onde estão localizados minerais como ouro, prata e carvão. Então, essa foi mais uma grande riqueza, né? Do nosso país aí era o ouro. Olha aí algumas imagens. Aí é o ouro puro, gente, vejam só. Onde mostra aí, né, na mão. Aí desse explorador, olha só. Tá vendo aí no caso? Ele é aí derretido para banhar, né, para fazer joias, enfim, né? Aí dando continuidade a mais um tema aí, caminho do ouro, né, onde foi percorrido aí esse caminho do ouro, na página 244, dando continuidade aí, né? Então muitas vilas se formaram rapidamente ao redor das minas, né? E nessas poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais, como em outras vilas, né? A maioria se ocupava com o quê? Com o ouro, né? Porque aí dava muita lucratividade, né? Por isso, comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levavam seus produtos para vender nessas cidades. Então, as estradas foram se tornando cada vez mais movimentadas, né? E a quantidade de ouro e diamante extraída era muito grande. Isso chamou a atenção do reino português, né? Que passou a cuidar mais de perto a exploração e do transporte também dessas riquezas. Por esse motivo foi criada a Estrada Real, que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que as riquezas fossem levadas pelos navios para Portugal. Ou seja, para que não houvesse tráfego de ouro. Como assim, tia? Para que esse ouro não fosse para destinos ali diferentes, né? Então, com essa estrada ali, não tinha como desviar. Tinha que ir diretamente ali para o porto, ou seja, destino a Portugal. Sendo assim, outras pessoas não podiam estar retirando a riqueza ali daquelas vilas, né? Pois havia uma única estrada, né? Então, olha aí, a Estrada Real passou por várias transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como museus, monumentos e igrejas históricas no seu percurso, né? Nos dias atuais lá, então, para retratar ali, recordar a história, foi criado, né, museus, igrejas, para sempre recordar ali quando ainda era colônia.
Os dois caminhos ali da Estrada Real terminavam no porto de Paraty, uma cidade histórica localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro. E aí mais um tema abordado aí, escravizados nas minas, né? Ou seja, aí vai recordar aí sobre os indígenas, né? E sobre os africanos, né? Que foram aí escravizados pelos portugueses, né? Muitos colonos, olha aí, muitos portugueses se mudaram para a região das minas buscando ouro e riquezas. Os portugueses levaram muitos escravizados para trabalharem na exploração do ouro. Os senhores de escravos, né, assim chamados, eram muito rígidos com seus cativos. Os escravizados tinham de trabalhar o dia todo, curvados e dentro da água, em condições desumanas. Eles estavam sujeitos a castigos e doenças. Muitos morriam, ainda bem jovens, por más condições de vida e de trabalho. Então, aí veja que a maioria já eram africanos, ó. Escravos sofrendo castigos domésticos. Mas os indígenas também foram escravizados, né? Então houve aí uma mistura de etnias, né? Sobre a questão aí dos escravos, tanto africanos como os indígenas. Então aí com esse tema, busca pela liberdade, né? Retoma um pouco do que estudamos no livro 2, né? Sobre os africanos, como eles foram escravizados e trazidos para o nosso Brasil, né? Que até então era colônia, para trabalhar em diversas funções, né? Estudamos também sobre seus descendentes que não aceitaram passivamente essa condição, né? Lógico que eles não tinham como aceitar esse sofrimento, essa vida desumana que eles levavam, né? Como se fossem máquinas, como se fossem tratados ali como objetos, né? Então eles se revoltaram e tentaram várias fugas, só que algumas ali sem sucesso, né? Eles eram castigados quando eram resgatados ou até mortos. Mas eles não desistiram, continuaram a lutar, né? E a resistir. Então, muitos resistiram à escravidão, né? E começaram ali a formar quilombos, né? Que eram comunidades formadas por escravizados fugitivos e seus descendentes, ou seja, aqueles que conseguiram fugir, né, e obter o sucesso, começaram a formar ali comunidades, né, que deram ali o nome de quilombos. E eles costumavam ser construídos em lugares escondidos, né, para que os portugueses não os encontrassem, em florestas, né? Então, nos quilombos eram construídas casas, capelas, oficinas e plantações. Muitos bandeiras, lembram os bandeiras, as entradas, né? Principalmente os bandeiras, eles exploravam, né, as terras além do Tratado de Tordesilhas. Então, eles exploravam muito mais. Não eram como as entradas, que sempre tinham ali o apoio do rei, né? Eles iam sempre além. E eles organizavam ali os bandeiras tentando encontrar os quilombos, né? Exploravam ali diversos lugares tentando encontrar. E os senhores de escravos tinham medo de que o sucesso dos quilombos incentivasse seus escravizados a fugir, porque como muitos já haviam fugido e formado esses quilombos, e conseguiram ali formar, né, ali a sua família, ter sua vida livre, né? Então, os senhores tinham medo, né? Os senhores, ou seja, os donos de engenho, né? Ali os fazendeiros, eles tinham medo que seus escravos também fugissem para outros lugares, né? E o principal aí, né, que é conhecido como o Zumbi dos Palmares, inclusive, né, aqui na nossa Alagoas,
Foi o maior quilombo no período colonial. E esse quilombo estava localizado em terras do atual estado de Alagoas, como a tia citou. Reuniu aproximadamente 20 mil pessoas, 20 mil, vamos dizer, refugiados ali, que conseguiram se livrar, ali da escravidão. Eles fugiram de seus senhores. Então, na atualidade, ainda existem comunidades quilombolas, remanescentes dos antigos quilombos. Nelas é praticada a agricultura, e às vezes o comércio. Nos quilombos se utiliza a terra de forma coletiva, ou seja, as terras pertencem a todos, Existem leis que garantem a proteção às terras dos quilombolas, pois elas são a fonte de sustento da população local. Ou seja, também tudo que é ali plantado também é de todos, Ali é feito a divisão, Aquelas terras ali e o que plantado ali é de todos. A maioria da população quilombola é formada por descendentes de africanos, mas há também pessoas de outras origens étnicas, como indígenas, que eram no tempo os escravos. Os habitantes dos quilombos se orgulham de manter as tradições dos antepassados, como a religião, o uso da terra e a história, que retrata aí a cultura e que formou aí essa diversidade que há em nosso Brasil, gente? Então vejam só, a tia vai estar passando para casa. Aí a página, não só a 249, como a 249, deixa eu recapitular aqui também. 249, 250, 251, certo? Aí para casa, certo, gente? 249, 250, 251, tá bom? E é isso, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.